desde a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 61. O vice João Goulart encarnava o populismo de esquerda e enfrentava a oposição dos chefes militares. Por isso, 5 dias antes da posse de Goulart, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Logo que assumiu, Goulart passou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. Com o alto testemunho da nação, com a solidariedade do povo, reunido na praça, e só o povo pertence, o governo que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, era um dos que mais pressionavam pelas reformas. Em janeiro de 63, num plebiscito, os brasileiros votam em massa pelo retorno do regime presidencialista. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra a subversão. Os militares não estavam sozinhos. 2 semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido 500 mil de pessoas em São Paulo. A resistência foi pequena. João Goulart fugiu para o Uruguai. Meu pai era muito amigo, o pai foi político, foi deputado, foi senador, muito amigo do Magalhães Pinto. Deve ter ficado sabendo de alguma coisa antes da hora. Estava em Brasília e mandou um recado para minha mãe não me deixar sair de casa de jeito nenhum. Minha mãe me segurou um dia até que eu acabei saindo de casa, mas quando saí a situação já estava definida. O Marechal Castelo Branco assumiu a presidência. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1977. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados. A sede da UNE, a União Nacional dos Estudantes, foi incendiada no Rio. Os partidos foram extintos e substituídos por apenas 2. Um partido do governo, a Arena, e outro da oposição, o MDB.
Bom, hoje aqui, num pequeno trecho da Mata Atlântica que sobrou, São Miguel Arcanjo, a família de Luiz Fogaça Balboni, o Zizo, que é um jovem em 1969, como uma geração inteira de jovens que, não suportando viver sob tirania, sob uma ditadura que impedia a manifestação do pensamento. O Direito à Memória e à Verdade da Secretaria Especial dos Direitos Humanos trabalha no sentido de recuperar um pouco a história do que foi esse período da ditadura no Brasil. Atualmente nós estamos trabalhando com 3 linhas dentro do projeto. Uma é a divulgação do livro Direito à Memória e à Verdade, que é o relatório da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Eu tenho participado do projeto então já há 1 ano e meio, em que me convidaram para fazer vários memoriais. Esse é o 4º ou 5º memorial que eu venho fazendo. A outra é um registro fotográfico de 64 até 85, que é o período da ditadura, contando também um pouco dessa história. E os memoriais, que nós chamamos que são essas homenagens que estão sendo feitas a mortos e desaparecidos da ditadura. Essa liberdade que hoje existe no Brasil, ela só existe por causa disso. Então isso tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser mostrado. Exatamente, contar a história desse tempo para evitar que ele um dia volte novamente a acontecer. Principalmente para a juventude, que não tem ideia do que aconteceu. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falando. E houve então a caracterização daqueles momentos em que os povos têm direito histórico à rebelião contra as ditaduras. Não foram todos os brasileiros, foram algumas centenas, alguns milhares, e se dedicaram a uma causa e muitos tombaram como Zizo. E quando o Brasil, na redemocratização, reconheceu a responsabilidade do Estado e indenizou, esse é o caso mais animador de uma família que dedicou a indenização a fazer aqui um projeto de garantir que mais um pedaço de Mata Atlântica seja preservado para que os jovens conheçam a ligação entre as duas lutas. A luta pela liberdade, a luta pela justiça, pela igualdade contra a opressão política e a luta pela preservação do meio ambiente. Brava gente brasileira, longe vai, temos servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.